Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidados o coordenador do projeto Oficina Social de Teatro e do Espaço Cultural Ladeira das Artes, professor José Geraldo Demésio. E a diretora e professora, diretora do espetáculo Além das Linhas Brancas, Érica Ferreira. Boa tarde, José Geraldo. Boa tarde, Érica. Boa tarde. É uma satisfação muito grande recebê-los aqui em nosso programa. Igualmente. José Geraldo, gostaria que nos falasse como é que foi o início de sua carreira no teatro. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer essa oportunidade de estar aqui no seu programa, Carlos. É sempre importante ressaltar o quanto para a nossa arte, para a nossa cultura, é essencial esse espaço aberto para a gente poder falar um pouquinho daquilo que a gente desenvolve dentro da cidade. Minha carreira iniciou de uma maneira muito informal, né? Sempre buscando cursos livres na área de teatro, até porque desde criança já havia um desejo de querer atuar. E com o decorrer dos tempos, né, foi só a busca pelo aprimoramento. Então aí veio a formação superior, acompanhada da especialização e, consequentemente, e junto com isso um desejo fugaz de querer empreender culturalmente, né? Perfeito. Então, além de ser licenciado para trabalhar como professor, eu atualmente empreendo na área cultural dentro da cidade de Niterói. Perfeito. Érica, fale-nos como é que foi o início de sua carreira também no teatro. Bem, eu vou fazer das palavras do Geraldo, muito obrigada por estar aqui. Dizer que assim, eu comecei com 11 anos, que a galera, né, começa também com essa idade, criança. Eu comecei meio sem saber se eu queria, o que era isso, o que é teatro, né? E fui fazendo, e fui conhecendo, e aí fui crescendo, fui pesquisar também no Rio de Janeiro, fui estudar no Rio, me aprimorar. Fiz alguns espetáculos musicais também, fiquei em cartaz no Casagrande, em alguns teatros como João Caetano, fiz essa pesquisa minha teatral. E aí depois fui dar aula, que é uma paixão que eu tenho, a questão do ensino, de poder ensinar, poder ver o que esses jovens querem. Assim como eu tive um professor que me tocou e hoje eu posso dar minha aula, posso estar produzindo os espetáculos. Perfeito, Érica. José Geraldo, o Espaço Cultural Ladeira das Artes começou suas atividades agora no mês de janeiro. Exato. Conte-nos um pouco sobre essa história. Por que abrir um espaço como esse no bairro de Icaraí, né? E como o lugar se insere no cenário cultural de nossa cidade, na nossa Niterói. Ok. A história do Ladeira, como a gente já chama aqui na cidade, é uma história muito recente, né? Ela foi fruto de uma busca natural que sempre aconteceu na minha história aqui na cidade, empreendendo cultura. Eu iniciei abrindo espaços em São dos Domingos, depois a gente terceirizou nosso projeto junto com o Sesc Niterói, e agora, mais atualmente, essa busca por autonomia nos levou a buscar esse espaço, essa casa que fica em Icaraí. Por que Icaraí? Porque foi o lugar que a gente encontrou, né? Na busca por um bairro, algumas casas surgiram e essa casa, ela essencialmente se adaptou às nossas necessidades iniciais. Agora a gente está num processo de organização do espaço para que ele efetivamente possa receber toda essa demanda de trabalho que a gente tem, né? E como isso se insere no nosso cenário cultural de Niterói, é mais um espaço que vem agregar valor positivo para a cidade. Existem alguns espaços já aqui na cidade, mas a diferença que a gente vem buscando é trazer artistas do Brasil inteiro para que, de alguma maneira, eles possam dialogar conosco como é que a arte funciona dentro do nosso país. As atividades iniciaram em janeiro, né? Iniciaram em janeiro. Em 5 meses a gente já conseguiu desenvolver bastante coisa. É verdade. E que tipo de atividades, José Geraldo,
vocês desenvolvem no espaço? Lá a gente está trabalhando com um sistema de blocos de atividades, porque isso facilita o entendimento na hora da construção de metas, da geração de estratégias para que as coisas possam dar certo. Então, nós entramos inicialmente com uma ocupação da oficina social de teatro, que é o curso, na verdade, é o primeiro serviço prestado pela produtora que eu tenho junto com a minha sócia Carla Martins, aqui na cidade. Entramos com a ocupação da OST, baixamos a poeira da oficina social dentro da casa e, na sequência, criamos outros blocos de ação que são importantes frisar. Seria o universo do trabalho da infância, né? A gente tem toda uma área de trabalho com as crianças, com a terceira idade, e um bloco que é infinito de estratégias de cursos voltados para a área, principalmente da área das artes cênicas. Sim. Então, atualmente são essas ações que a gente tem efetivamente acontecendo dentro da casa. Perfeito. E a ocupação do espaço pela OST? Como é que isso vem sendo feito? Nós decidimos por independência no final de 2013, porque a OST cresceu muito nesses 15 anos. Nós começamos com uma turma e atualmente, semanalmente, nós temos 7 turmas com uma média de 30 a 20 alunos por turma. Né? Então, isso é um crescimento que a gente considera, para um semestre, é um crescimento bastante grande. A gente, agora em agosto, já está abrindo novas turmas. Estão previstas 3 turmas novas de iniciação e formação de atores a partir de agosto. Então, essa ocupação, ela surgiu como prioridade, até em respeito aos nossos alunos, em respeito à equipe de professores que estavam abrigados conosco dentro do SESC e que, a partir do momento em que a gente decidiu ter essa autonomia, eles compraram a briga conosco, a gente apresentou a casa como oferta e aí foi abrir o espaço, ocupar as salas, colocar ar-condicionado, instalação de som adequada, para que esses alunos possam ir de maneira tranquila assistir suas aulas durante a semana. Perfeito. Zé Geraldo, com a nova sede, a OST ampliou suas atividades enquanto curso de teatro e produtora? Sem sombra de dúvidas. Agora a OST, ocupando o Ladeira, o Ladeira se tornou uma grande vitrine para a OST. Né? Então, e estando no bairro de Caraí mais ainda, nós moramos numa cidade onde ainda é essencial essas referências de município. Né? Então, a gente tem, sem sombra de dúvida, um público, o nosso perfil se alterou consideravelmente. Em apenas 5 meses, as turmas que nós conseguimos abrir de março para abril, a maior parte delas é de moradores da Zona Sul de Niterói, São Francisco, região oceânica e Caraí. E quando nós estávamos no SESC, nós atendíamos mais uma população centro, São Gonçalo, Maricá. Então agora a gente conseguiu unificar, continuamos recebendo os alunos que antes vinham desses outros espaços, né, desses outros bairros, e agora também agregamos esse novo perfil. Então com certeza... Assim, vários alunos. Exatamente, com certeza a OST cresceu muito. E enquanto produtora, nós unificamos uma coisa que inicialmente nós trabalhávamos como home office, eu e a minha sócia tínhamos nossos escritórios dentro de casa, e agora a gente tem a nossa sede, o nosso escritório, e aí, consequentemente, os nossos clientes estão nos vendo de uma outra forma, né? E nós estamos podendo vender os nossos outros produtos, os nossos outros serviços, de maneira muito mais abrangente, porque aí a gente senta um diante do outro agora, permanentemente, pode discutir tudo que a gente quer efetivamente criar, né? E os alunos interessados em entrar nesse... Como faz para contactar? Olha, atualmente, a gente nem precisa, modéstia à parte, atualmente a gente nem precisa muito trabalhar com essa coisa da divulgação de cartazes, filipetas, porque o projeto já tem uma divulgação natural. A gente indica que as pessoas entrem na internet, o nosso site www.officesocialdeteatro.com, e a partir dali ela vai poder tirar todas as dúvidas. É um site bastante interessante, com todas as informações. Ali mesmo ela se inscreve, essa inscrição vai direto para o nosso canal interno no escritório, ali a gente procura a pessoa e ela efetivamente pode assistir uma aula gratuita, pode estar tendo acesso a esse espaço para conhecer o professor, dialogar com a equipe. E o que acontece naturalmente, Mônaco, é que elas gostam e ficam.
É muito legal, é muito legal. Agora eu ouço falar no projeto Ladeirinha. O que é o projeto Ladeirinha? Quando a gente abriu o espaço cultural, a gente entendeu que agora nós teríamos duas frentes pela frente, né? A ocupação da UST, que é uma coisa que a gente já domina, porque ela está no nosso sangue há 15 anos, né? E a ocupação do Ladeira, da casa. Ocupar uma casa significa empreender um espaço com novidades, com agenda cultural, enfim. E aí o primeiro projeto que nos veio à mente, que foi até uma indicação de alguns moradores do bairro, foi de que nós trabalhássemos com crianças. Então nós criamos o Ladeirinha em homenagem à infância, né? A coisa do diminutivo foi uma grande brincadeira que a gente criou. E o projeto ele vem acontecendo de que maneira? Ele, na verdade, só vai começar no segundo semestre, a partir de agosto, e nós usamos o primeiro semestre para gerar uma espécie de divulgação espontânea. A gente está ocupando algumas praças da cidade de Niterói com ações efetivas do universo infantil, no caso são os profissionais que estão ligados ao projeto, que vão nessas praças, aplicam atividades com duração de 30 minutos, e aí o público tem um acesso mais direto ao que a gente pretende desenvolver no segundo semestre. No domingo passado a gente esteve no Campo de São Bento, foi um resultado incrível. A gente, por atividade desenvolvida, foram 3 no total, a gente atendeu em média de 50 crianças por atividade. Então foi uma maneira, foi um networking perfeito, porque agora a gente gerou uma lista grande de nomes, e aí quando a gente estiver chegando perto da abertura das turmas, a gente manda e-mail para esse pessoal todo. E qual é o público-alvo desse projeto? O público-alvo são as crianças. Crianças de 4 a 12 anos de idade. 4 a 12 anos de idade. É muito importante porque é um incentivo, né, às crianças, aos jovens, é um trabalho. Teve um pai, Mônaco, que falou uma coisa muito legal, que é assim, eles estão muito habituados a mexer com computador, com celular o tempo inteiro. E aí lá eles fizeram trabalhos de desenho animado, vivências musicais, né, oficina de música, houve uma oficina de teatro infantil bem rápida. Então eles manipularam, né, trabalharam com fantoche. Então é como se eles estivessem voltando a uma raiz, foi isso que o pai falou, né? Coisas que ele tinha vivenciado na época dele, que ele achava que já não fosse mais possível acontecer, aconteceu naquele momento ali, naquele domingo, e o filho dele teve a oportunidade de viver essa experiência. Isso é muito legal de ouvir, né? Ô Zé Geraldo, a OST tem tradição na cidade de sempre produzir espetáculo com seus alunos, não é isto? Eu queria que você nos falasse um pouco sobre essa história. Durante 15 anos, desses 15 anos, 11 ou 10 foram dentro do Teatro do Sesc Niterói. Né? Foi uma grande casa para a gente aqui em Niterói. Né? E por conta dessa adequação que a gente fez nesses 11 anos, acabou que a gente precisou usar o palco do Sesc como lugar, né, espaço físico de formação desses alunos. E a gente começou a ver que as formaturas, elas repercutiam muito mais do que apenas um processo de formatura. Então, houve turmas em que seus trabalhos acabaram tendo uma vida útil posterior à formatura. Né? Então, a gente entendeu que alguns desses alunos, nos processos mais avançados dentro do curso, porque atualmente o nosso curso tem uma duração total de 2 anos, o aluno fica 2 anos conosco, a gente entendeu que esses alunos que ficam nesse estágio médio ou no término, eles se adequavam perfeitamente a pisar num palco com toda a qualidade, com toda a capacidade de mostrar bons trabalhos. E é isso. Desculpa, e é importante sair da sala, né? Não só dar aula de teatro dentro da sala. É bacana você pisar num palco. Então é importante que o aluno saiba como se colocar embaixo de um refletor, o que é um proscênio, o que é uma ribalta, e isso o curso, no caso da OST, oferece isso, a gente fala disso, fala da parte técnica também. Sim. Vamos dizer, eu dirigi os 5 encontros no mesmo lugar pela OST, lá no Sesc,